Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco mais uma vez, neste horário, neste canal. Estamos no caminho da Páscoa, no tempo bendito, no tempo oportuno da Quaresma, tempo de conversão do coração, tempo de mergulhar no mistério da Palavra de Deus, fazer-nos aprendizes no seguimento de Jesus, aprendendo dele todas as coisas, olhando para ele e construindo assim a nossa vida, a nossa história, o nosso ser. Porque nele nós somos criaturas novas. Ele, pela fé, habita em nós. E é por isso que podemos, pouco a pouco, pela via da conversão, crescer, progredir na direção dele, na maturidade dele, na estatura dele. Quaresma, então, é tempo de gastar a nossa energia, gastar o nosso dom, gastar o nosso desejo, gastar a nossa sede com Deus, porque é Ele quem preenche e quem leva à plenitude lá o que está guardado no nosso coração, que é uma saudade dele, um desejo dele, uma sede dele. Quaresma é tempo de reconciliar-nos com Deus, de voltar a Deus, de recomeçar a partir de Deus, a partir de Jesus Cristo. Vamos então tomar o texto que usaremos neste domingo, que é o quinto domingo da Quaresma. Neste quinto domingo da Quaresma, vamos ler o texto de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou ao templo, e todo o povo vinha até ele, que, sentado, os ensinava. Então, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher flagrada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada em adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para pôr Jesus à prova e ter motivo para acusá-lo. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, foram saindo, um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que continuava no meio, em pé. Erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Meu irmão, minha irmã, neste quinto domingo da Quaresma, nos colocamos diante desse belo texto do quarto evangelho, a mulher adúltera. Aqui nós nos encontramos mais uma vez com Jesus que, assentado, ensinava a multidão. Aqui nos colocamos dentro de novo da perspectiva da campanha da fraternidade, da educação, fala com sabedoria, educa com amor. Aqui nós nos colocamos diante desta perspectiva de estarmos sempre no caminho de Jesus para aprender sempre e aprender tudo do Divino Mestre. Aqui nos encontramos então com uma situação bastante complicada para Jesus. Enquanto ensinava a multidão, os graduados da
religião judaica, se apresentam com uma mulher apanhada em adultério. E ali aplicam a lei e querem que Jesus diga se isso está bem ou se isso está certo. Moisés mandou apedrejar. E tu, o que dizes? O texto de João diz que a pergunta foi para colocar Jesus à prova e para terem motivo de acusá-lo. Não se tratava aqui de quem queria aprender como a multidão. Não se tratava aqui de quem tinha dúvida, porque já chegaram citando o texto escrito, impondo uma lei já escrita e que queriam colocar sobre todos sem distinção e sem levar em conta também a vida e a situação daquele a quem aquele preceito atingia, no caso, aquela mulher. O texto diz que a insistência deles levou Jesus a levantar-se e a dizer para eles: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E, escrevendo como estava antes, agachou-se e continuou escrevendo. É a única vez em que nos evangelhos nós lemos isto de Jesus. Jesus escreveu, ou Jesus escrevendo, no caso aqui, no chão. Aqui Jesus então se mostra também para esses verdadeiro mestre. Não se trata simplesmente de tomar o texto escrito e aplicá-lo sem levar em conta as circunstâncias, as situações, a consciência de quem esteja envolvido naquela situação. Antes de qualquer juízo, e é preciso que haja juízos, que haja julgamentos, mas é preciso sempre, como Jesus fez, levar em conta a pessoa, escutar a pessoa, remeter a pessoa para que possa de fato avançar na vida e na história, rompendo com a situação anterior de erro ou de pecado. Aqui então nos encontramos com Jesus que depois que um a um, começando dos mais velhos, foi embora, Jesus então dialoga com a mulher. Isso é algo importante e repetido na prática de Jesus, sobretudo aqui no Evangelho de João. Jesus estabelece muitos diálogos com Nicodemos, com a samaritana, aqui com esta mulher, com o cego de nascença, e assim vamos. Jesus é o homem do diálogo, e é exatamente aí que deve passar também o nosso caminho de educação. Dialogar para fazer crescer. Dialogar para fazer com que a pessoa, qualquer pessoa, possa passar do não saber ao conhecer. Conhecer de fato. E passar, portanto, de uma situação em que não seja capaz de si, a uma consciência de si mesma, uma consciência do mundo, uma consciência da situação na qual esteja envolvida. Isso Jesus fez com aquela mulher. Jesus fez com que ela percebesse que, de fato, ela tinha entrado numa situação complicada, que a levou àquele momento, àquela situação constrangedora, fora colocada no meio. E no meio estava, enquanto Jesus falava com ela. Jesus a fez perceber, sem agressividade, sem humilhações, que era preciso de fato mudar as coisas. Não se tratava ali de eliminar a pecadora, até porque a lei também mandava eliminar o pecador. O homem que for apanhado em adultério com ela também merecia pela lei o mesmo castigo, a mesma condenação, o apedrejamento. Trazem a mulher, não trazem o homem. E aqui Jesus faz com que aquela mulher então perceba que se errou ali ninguém a condenou porque foram embora, porque também eles pecadores. Jesus também não a condena, mas a história não termina aqui. Senão ficaríamos numa história de pecado que teria permissão e até mesmo estímulo para continuar. Jesus avança
Eu também não te condeno. Mesmo havendo ali, portanto, uma situação que, pela lei e até mesmo pela dignidade daquela mulher, não deveria ter sido assim. Ela não fora criada para aquele tipo de relacionamento, para aquele tipo de amor, para aquele tipo de vínculo, mas fora criada, sim, como mulher que era, para um amor que a pudesse de fato planificar. Eu também não te condeno por aquilo que fizeste. Vai e de agora em diante não peques mais. Toma outro caminho. Reinventa a tua história. Descubra o amor que de fato preencha o coração. E aí, certamente, aquela mulher é capaz de retomar o caminho, refazer-se, viver e poder, de fato, fazer a sua história, levando em conta a sua dignidade, levando em conta o aprendizado que ela mesma fez com o seu erro. Esse texto é o texto iluminador da campanha da fraternidade. E é muito importante que entendamos isso, meu irmão, minha irmã. A nossa educação não pode ser um processo, digamos assim, de adestramento, de condicionamento, onde cada um se sinta forçado ou engessado a fazer isto ou aquilo por uma pressão de autoridade. Não. A nossa educação precisa ser, de fato, um movimento circular, dialogal, onde fazemos com que cada pessoa, seja na via do mundo, seja na via da igreja, seja na educação para a vida, na educação na fé, cada pessoa descubra no diálogo com Deus, com o Mestre, com os mestres, com a igreja, cada pessoa descubra que há um caminho outro possível, onde a vida, onde a alegria, onde a dignidade se instalam de maneira mais plena e consistente. É assim que nós devemos também nos aplicar. Jesus manda aquela mulher embora para que ela possa refazer-se, começar de novo. Deus não quer a morte do pecador, mas quer que ele se converta e viva. Aprendamos isso de Deus. Eduquemo-nos para a misericórdia, eduquemo-nos para o diálogo, eduquemos para reconhecer e estimular cada pessoa, cada ser humano a partir da conversão, oferecer o melhor de si e crescer na direção certa. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo, neste tempo da Quaresma, neste tempo de conversão, neste tempo que ouvimos uma leitura tão bonita, tão impactante, em que Jesus se mostra como aquele que quer de fato a vida do pecador, não o seu pecado, mas quer que ele se converta, quer que ele vá e não peque mais. Como ele disse àquela mulher adúltera do capítulo 8 de São João, que nós lemos no primeiro bloco. Jesus quer que de fato o nosso arrependimento, que é resultado do nosso olhar sobre nós mesmos, e ao mesmo tempo resultado de uma percepção de que não era isto que eu deveria, não era isto que eu quereria,
não era isso que Deus me mandou fazer, essa consciência de que havia um outro caminho, não tinha que ser assim, não era a única escolha possível, não era isto que de fato eu deveria ter escolhido para dar um passo adiante na vida. É essa consciência de que tomei o caminho errado, a consciência de um profundo arrependimento, é isso que nos remete a uma verdadeira conversão. É isso que nos permite e nos faz avançar, refazendo o caminho, recomeçando como aquela mulher a partir do encontro dela com Cristo. Queria partilhar com você, nesse segundo bloco, um pequeno trecho do nosso Catecismo da Igreja Católica, e este é um belo instrumental para nos ajudar na educação da fé. É importante que nós avancemos na direção reta, na direção certa, e sem dúvida alguma, o Catecismo da Igreja Católica é um caminho importante, oportuno, seguro para construirmos também nossas convicções de fé. Queria partilhar com você, então, um pequeno trecho que está dentro do capítulo que trata dos sacramentos de cura. E um deles é o sacramento da penitência ou da reconciliação, o outro é o sacramento da unção dos enfermos. Mas nos detenhamos aqui nestes números do artigo 4º, que trata do sacramento da penitência. A certa altura se fala da penitência interior. E é importante nós percebermos isto, sabermos isto e, sobretudo, avançarmos nessa capacidade de uma penitência interior. Vejamos, então, o que significa isto. E este ensinamento nos põe diante do nosso caminho cotidiano de arrependimento e de conversão. Diz o texto: assim como já nos profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa as obras exteriores, a roupa de saco e as cinzas, aos jejuns e as mortificações, mas sim a conversão do coração. O apelo de Jesus é a conversão interna, a conversão do coração, a penitência interior. Sem esta conversão do coração, sem esta penitência interior, as obras externas continuam estéreis e enganadoras. A conversão interior impulsiona a expressar essa atitude por sinais visíveis, externos, gestos, obras. Portanto, a nossa conversão começa do lado de dentro e gera coisas boas, sinais visíveis, gestos, obras externas também boas. A penitência interior é a reorientação radical de toda a vida. É um retorno, conversão para Deus de todo o nosso coração. É ruptura com o pecado, aversão ao mal, repugnância às más obras que nós cometemos. Isto é a penitência interior. É, portanto, uma convulsão interior que nos põe contra o dinamismo do mal e do pecado. Ao mesmo tempo, essa penitência interior é o desejo e a resolução de mudar de vida com a esperança da misericórdia de Deus e a confiança na ajuda de sua graça. A penitência interior é um desejo, é uma resolução, é uma decisão de mudar de vida. Esta conversão do coração vem acompanhada de dor e de tristeza salutares, denominadas pelos padres aflição do espírito ou arrependimento do coração.
A minha alma chora ou se entristece porque está numa direção errada, com as disposições erradas. E é por isso que nesse sentimento de dor e tristeza salutares, a alma toma a iniciativa de ir numa outra direção, de fazer um outro caminho, de reorientar radicalmente a vida. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo, como lembra o profeta Ezequiel, um coração de carne. A conversão é, antes de tudo, obra da graça de Deus, que reconduz nossos corações a Ele. Como lemos no livro das Lamentações, faze-nos voltar a Ti, Senhor, e voltaremos. É este o movimento que a graça de Deus causa em nós. Deus nos dá a força de começar de novo, como aquela mulher do Evangelho. Ide e não pequeis mais. Aquela palavra de Jesus põe a mulher agora num dinamismo novo, num movimento novo. A tira da sua vida velha e a reconduz a uma vida nova, digna, bela, feliz. Ao descobrir a grandeza do amor de Deus, o nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado e começa a ter medo, a ter receio de ofender a Deus pelo mesmo pecado e de ser separado dele. O coração humano converte-se olhando para aquele que foi transpassado pelos nossos pecados. Olhem, meu irmão, minha irmã, quão importante é este sentimento da alma, é este movimento interior da penitência. A penitência que me faz perceber, não pela via de uma amargura ou de uma humilhação, mas pela via do reconhecimento. Reconheço que, a partir da graça de Deus em mim, há um outro modo de viver, há um outro modo de ser, há um outro modo de construir a minha história. E aí se toma o caminho, então, da diferença. Ajudados pela graça, visitados pela misericórdia, confiantes na ajuda que nos vem do alto, nós então avançamos num caminho de volta a Deus. Faze-nos voltar a Ti, Senhor, e voltaremos. Acreditamos que nele nós podemos ser, de fato, criaturas novas. Foi este o texto que nós ouvimos também no último domingo, a partir do ensinamento de São Paulo. Em Cristo somos criaturas novas. Tudo agora é novo, a partir de Cristo. Como fora novo para aquela mulher. Aquele encontro entre ela e Jesus, de fato, transformou a sua vida. Ela agora toma o caminho da vida e do amor com outro olhar, com outra dignidade, com outra alegria. É assim também, meu irmão, minha irmã, que acontece conosco quando vamos à confissão. Levamos aquilo que, de fato, nos jogou abaixo, nos humilhou. Se não publicamente, pelo menos a partir da nossa consciência reta e sincera. O pecado, de fato, nos humilha, nos põe no foco do nosso próprio olhar e, às vezes, pior ainda, no foco do olhar dos outros. E ali somos chamados, portanto, como aquela mulher do Evangelho, a perceber que não era assim. Não foi para isso que Deus nos colocou no mundo. O pecado nos põe na contramão. Não só na contramão de Deus, mas na contramão da nossa própria dignidade humana. Pecar é desfigurar-nos, é perder a imagem e a semelhança de Deus que fora colocada em nós. Pecar é construir-nos na direção errada. A conversão é exatamente tomar de novo
o rosto de Cristo, o coração de Cristo, a medida de Cristo. Vamos então ainda neste tempo de Quaresma, nesse tempo favorável para a celebração da penitência e nesse movimento que começa com o meu arrependimento, com a minha penitência interior, vamos tomar o caminho da igreja, o caminho do sacramento da confissão. E lá, diante do ministro da reconciliação, que é o sacerdote, vamos então contar nossa história e receber também daquele ministro de Deus a mesma palavra que Jesus põe sobre aquela mulher. Pode ir, mas não peque de novo, não peque mais, a fim de que esse nosso encontro com Jesus também estabeleça na nossa vida um novo recomeço, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja, estamos caminhando no nosso caminho de fé para a celebração da Semana Maior, para a celebração do Tríduo Pascal do Senhor Jesus. Daqui a pouco vamos começar a Semana Santa com o Domingo de Ramos e da Paixão. E você também, meu irmão, minha irmã, aí na sua comunidade, está chamado a fazer esse caminho, esse itinerário espiritual com o Senhor Jesus, indo com Ele a Jerusalém, estando com Ele no cenáculo, na cruz, no túmulo vazio, para viver com Ele também a plenitude da sua vida e da sua Páscoa. Neste Domingo de Ramos da Paixão, no dia 10 de abril, se faz também por todo o nosso Brasil a coleta da solidariedade. É com esta coleta que são apoiados e ajudados muitos projetos sociais, na igreja e fora dela, desde que estejam em sintonia com os preceitos, os critérios, as iluminações que vêm do Evangelho de Jesus Cristo. Então você está chamado também, neste Domingo de Ramos e da Paixão, no dia 10 de abril, a levar também a sua pequena contribuição, de modo que ela, ajuntada a outras tantas, possa favorecer muitos projetos sociais, de cuidado da vida, de educação, que podem acontecer aí na sua paróquia, aí na sua diocese, como também aqui na nossa diocese de Divinópolis. Se você também quer apresentar um projeto que demande ajuda financeira, pode também fazer isso. Visite lá o nosso portal diocesano, lá está o edital para os projetos ligados à coleta da solidariedade, feita então nesse Domingo de Ramos e da Paixão. Importante é que o seu projeto esteja em sintonia com o tema da educação, que é o tema da campanha da fraternidade. É importante que o seu projeto também esteja em sintonia
com o Evangelho, com o reino de Deus, com o ensinamento de Jesus Cristo. É importante que o seu projeto esteja profundamente identificado com o cuidado verdadeiro das pessoas, nas muitas situações em que há uma verdadeira demanda de educação. Seja educação formal, informal, educação ecológica, educação para a vida, enfim, nos muitos formatos possíveis para a educação. Se você participa de algum movimento, alguma ONG, algum segmento que se dedica a isso, pode então apresentar o seu projeto e vamos então estudá-lo com alegria e, quem sabe, ajudar você também a levar adiante esta bela iniciativa que você e o seu grupo oferecem ao mundo e à sua cidade ou à sua diocese. Vamos juntos então. Campanha da Fraternidade também pede de nós compromisso e partilha. E esta coleta da solidariedade é lugar de expressar isto. Na tradição da Igreja, somos sempre chamados a ser solidários, parceiros nas causas do bem, da vida e do cuidado. Na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.